Você ouve agora Palavra do Coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Acolho você nesta quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Quinta-feira, como você sabe, é dia de recorrer àquele momento importante na vida de todo cristão católico, a adoração. Eu posso testemunhar a você que nos últimos 16 anos tenho o privilégio de morar numa casa onde a Capela do Santíssimo Sacramento está, digamos assim, reservada para mim, como sacerdote. Sou padre há 20 anos. E desde que me tornei padre, sempre morei numa casa onde havia uma capela à disposição para a Santa Missa. No seminário também, mas agora, nos últimos anos em comunidade, a capela está, digamos assim, reservada para mim. Me sinto abençoado, me sinto, como é que eu vou te dizer, um homem sortudo. Por quê? Todo lugar que eu vou, o lugar mais importante é a capela. Quando eu vou em missão, sempre procuro saber o lugar onde eu posso fazer adoração. Quando chegamos aqui, inclusive, em Rialma, todo o pensamento da estrutura física da casa-mãe da comunidade Coração Fiel, primeiro pensamento, primeira preocupação, a capela. E por que isso? Eu vou resumir numa frase que eu ouvi do Monsenhor Jonas, e que, de alguma forma, serve de incentivo para a adoração. Quem não adorar, não vai aguentar. Estamos vivendo tempos delicados, exigentes. Sem adoração é impossível aguentar a pressão, aguentar, inclusive, as situações que querem nos roubar a serenidade. Quero incentivar você hoje a fazer um tempo de adoração. Padre Delton, eu não sei adorar. Te dou uma dica. Vá para diante do sacrário, diante da presença de Jesus, na capela da sua paróquia. Se ajoelhe, faça o sinal da cruz. Olhe para o sacrário, se na sua paróquia tiver adoração, né? Porque muitas paróquias têm hoje a adoração o dia inteiro, com o Santíssimo Sacramento no ostensório. Olhe para Jesus e deixe Jesus te olhar. Aqui já começou a adoração. Se você quer uma dica para começar a adorar, comece assim. Olhe para Ele e deixe que Ele olhe para você. Estamos no mês da Bíblia, o mês de setembro, e durante estes primeiros dias eu trouxe para você um resumo introdutório das Sagradas Escrituras. Quero apresentar algumas histórias que são fundamentais e que estão na Sagrada Escritura. A Bíblia, como eu falei para você, é o primeiro livro impresso. A revolução da literatura, vamos dizer assim, a invenção do livro propriamente dito, teve como seu momento áureo a Bíblia de Gutenberg. Desde então, os textos sagrados serviram para inspirar canções, teatros, pregações, conversões, seja para os que são crentes, os que têm fé em Deus, seja para os ateus. Algumas histórias são tão célebres que até mesmo os dramaturgos que se dizem agnósticos, que não professam fé alguma, tomam como inspiração por causa da beleza, por causa de todo o desenrolar da história. Não devemos buscar na Bíblia apenas histórias. O objetivo principal da Sagrada Escritura é auxiliar aquele que crê em Deus a entender aquilo que Deus espera de nós. É a sua palavra traduzida em linguagem humana. Poderíamos agora fazer um elenco das histórias mais populares.
da Bíblia. Vamos começar seguindo a lógica que eu mesmo sugeri a você dias atrás. Quando a pessoa quer começar a entender a palavra de Deus, eu sempre digo: comece lendo o Novo Testamento, que é mais fácil de compreender. Depois, você vai ler o Antigo Testamento, que são os textos que foram escritos e reunidos pela igreja no tempo anterior ao nascimento de Jesus. Vamos então começar com uma história do Novo Testamento, talvez a história mais importante, que fundamenta inclusive a nossa tradição católica. Está no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus, a última ceia. Hoje, quinta-feira, é propício falar sobre isso. Na sua última noite com os discípulos, antes de ser traído, antes de ser preso, Jesus fez um jantar, quase que um jantar de despedida. E durante a refeição, ele tomou o pão, partiu, distribuiu os pedaços entre os discípulos, dizendo aquilo que estava fazendo: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não disse: isto significa o meu corpo, significa o meu sangue. Jesus, naquele momento, estava inventando, instituindo a Santíssima Eucaristia. E terminou o gesto com uma frase que significa a instituição do sacerdócio também. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Ou seja, ordenou aos discípulos que repetissem aquele gesto, como é feito até hoje, em cada missa, sobre cada altar. É aqui o surgimento do sacramento da Eucaristia. A liturgia em si pode variar, pode ter elementos diferentes conforme o rito. Não existe só o rito latino. Existem outros ritos, o rito ambrosiano, inclusive o rito ortodoxo, síro-malabarese, rito armeno. São vários ritos que representam esta tradição da Igreja. Em todos eles, professa-se a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. É fundamental entender esta história bíblica para compreender o sentido do sacrifício de nosso Senhor. Oremos. Sim, Deus querido, Pai do céu, na verdade é justo e necessário. É nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, dar-vos louvores, em todo tempo, em todo lugar, por Cristo nosso Senhor. Porque por meio dele te fazes presente em cada altar, em cada capela, em cada sacrário ao redor do globo terrestre. A cada minuto, um sacerdote levanta a hóstia consagrada e proclama para toda a igreja o mistério da fé. A cada minuto, tu, Senhor, te fazes palpável, palatável, visível, adorável. Obrigado, Senhor, que a tua presença eucarística nesta cidade, neste país, nos ajude a perseverar na fé, até o dia em que no céu poderemos contemplar a vós face a face. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração.